Sou nascida em Osasco, São Paulo, mas fui muito cedo para o Paraná, eu tinha praticamente 1 aninho de idade, então pouco coisa de São Paulo, né? Sou muito mais paranaense, mas carrego, né, raízes paulistas. Quando eu fui para o Paraná, eu na escola comecei a jogar futsal através da educação física, com os meninos, e o interessante é que eu fui direto pro gol. Eu não fui aquela atleta que iniciou na linha e depois foi pro gol. Não, eu já iniciei no gol. Pra mim, acho que já foi uma paixão à primeira vista. Eu fui direto e é uma coisa que eu gostei. E logo quando eu cheguei em casa, eu já falei pra minha mãe. Falei pra minha mãe e minha irmã, falei assim, eu quero jogar. A minha mãe falou assim, pega uma bola e vai lá fora e joga. Aí eu falei, não mãe, mas eu quero jogar realmente, eu quero treinar. Minha irmã foi atrás um pouco mais do que minha mãe, não que minha mãe não me apoiasse, mas ela achou que era coisa de criança, né? De brincar. E a minha irmã não, a minha irmã já entendeu que eu queria uma coisa a mais. Então ela foi atrás, ela buscou ali escolinhas, buscou coisas pra mim que eu ficava tanto cutucando ela, que eu queria, que ela foi atrás. E foi aí quando eu comecei ali em Londrina mesmo. Eu moro em Cambé, mas, né, minha família é de Cambé, mas é muito colada com Londrina, então muitas vezes eu falo que eu sou mais de Londrina, mas óbvio, tenho orgulho de ser cambéense, mas ali em Londrina foi onde eu comecei minha caminhada para o futsal. Primeiro que, como eu falei, minha família sempre me apoiou, né, nesse sentido de me levar para os treinos, né, sempre estar comigo em qualquer jogo, sendo ele lá em Londrina que eles tinham mais contato, né, depois quando eu joguei em outros lugares ali do Paraná, sempre minha família ia, sempre que dava, principalmente em finais, quando a gente, né, chegava nos campeonatos, então eu sempre tive esse apoio muito bem desenhado assim para mim, sabe? Tipo, de ver a minha família o tempo todo assistindo, ou seja na TV, ou seja ali, né, no ginásio. Eu acabei dando um pouco de alegria para eles nesse sentido da minha caminhada, né? Eu acho que no início, com certeza, eu acho que a minha família pensou que seria uma fase, porque eu acho que é normal pelo como se desenhava ou como se desenha o esporte, né, feminino, principalmente, mas eu acho que conforme foi passando os anos e foi vendo o tanto de evolução que foi acontecendo, né, a profissionalização realmente de muitos clubes, ali eu acho que a minha família realmente abraçou. E o principal também que eu vi a minha mãe mais orgulhosa foi a questão da minha faculdade. Foi eu me formar através do futsal. Então isso para ela até me emociona, porque a partir do momento que eu levei isso para ela olhou e viu que o esporte também é educação. O esporte também pode te levar a algo muito maior do que aquilo que a gente imagina. Então, fora conhecer lugares, né, coisas que eu tive o privilégio de levar minha mãe para assistir um jogo meu na Itália. Então, assim, algumas coisas que o esporte me trouxe para minha família, que hoje eu sou muito grata. Então, eu tenho total apoio da minha família e fico muito emocionada com isso. Eu sempre converso muito com a minha mãe, assim, de tudo que vai acontecendo, eu falo, mãe, eu tô meio assim, tá acontecendo isso. Então, ela sempre, acho que mãe sempre tem uma palavra, né? Na hora certa e no momento certo. E minha mãe sempre foi essa pessoa para mim, sempre foi essa amiga para mim. E ela sempre tinha, assim, aquele momento de falar, Bianca, calma, ou Bianca, vai, ou Bianca, fica. Eu acho que ela sempre teve esse feeling comigo, então eu acho que ela é detentora de todo o lado emocional meu, assim, tipo, por mais que me emociona falar, mas na hora do vamos ver, assim, eu consigo segurar e lembrar dela, das coisas que ela fala. Como eu falei, eu iniciei ali em Londrina, né? Ali em Londrina tinha uma equipe feminina. E logo quando eu entrei para essa equipe feminina, óbvio, passei por
umas outras equipes mais amadoras, né? Até que a técnica de Londrina me viu jogar e me convidou para fazer um teste, para jogar uns jogos da Juventude, se eu não me engano, na época. E ela gostou e ela falou assim, ó, fica aqui treinando com a gente. Tinha feminino, né? Às vezes eu jogava no meio dos meninos, eu jogava no meio das meninas, só que meninas mais velhas, né, que eu. Quando eu fui para Londrina eram meninas da minha idade, então ela tinha categoria, tinha recém iniciado um sub-15, e na época eu estava acho que com 15, inclusive, eu estava entre 14 e 15 anos. Então ela falou, ó, fica aqui que você vai ter, né, você vai conseguir jogar as categorias, né, com meninas da sua idade. E fiquei acho que 7 a 8 anos jogando ali em Londrina, fui campeã de liga, fui campeã de Taça Brasil de quase todas as categorias ali, então assim, ali me deu muito respaldo para a atleta que eu sou hoje. Da maneira como elas conduziam o profissionalismo, de passar essa disciplina, essa conduta, né, do esporte, para mim ali foi essencial. Depois eu saí, fiz uma experiência em São Paulo, foi muito bom porque eu saí do seio da minha mãe, saí de perto da minha família. Ali eu acho que foi quando eu tive o maior maturidade assim como atleta, porque eu tinha que fazer tudo, daí a responsabilidade realmente era toda minha. Depois eu decidi voltar para o Paraná, mas eu não voltei para Londrina, eu voltei para Cianorte, uma equipe que estava recém-formada, estava começando a se formar, um projeto novo. Ali eu falei, bom, é uma coisa nova, vamos experimentar, e também fui feliz ali, fiquei 3, 4 anos ali. Só que entre esse período, falando sobre esse lado religioso, eu estava na minha casa e minha mãe tinha, às vezes a gente faz células, né? E tinha um pastor, e um pastor começou a orar para mim e ele falou que eu não iria ficar no Brasil. Ele falou, você ainda vai para fora. Só que eu era nova, eu não entendia muito, só olhei para minha mãe e falei, deixa acontecer, né? Eu vou continuar com o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto. Quando eu estava em Cianorte, eu recebi uma proposta de uma agência. E ela falou assim, Bianca, você tem um nome italiano. Eu tenho um nome italiano. Ela falou assim, mas a gente pode ir atrás da sua descendência e para você jogar para fora. Na hora que ela falou jogar para fora, tá batendo com aquilo que, né, o pastor falou de palavra para mim. Eu falei, tá bom, vamos ver. Eu falei, não, tá, vamos atrás, tal. Aí eu fui dando alguns documentos para ela foi indo atrás. Isso em 2016, eu renovei com o clube de Cianorte, mas eu falei assim, ó, eu tô resolvendo um problema de papelada italiana e tal, e se caso der certo, eu tenho uma grande chance de sair para fora. Então eu já deixava eles, né? Só que isso foi, 2015, 2016, assim, e 2017, eu quase já estava meio que desistindo, falando, não, acho que isso não vai acontecer. Em 2017, ela me ligou e falou assim, Bianca, a sua cidadania tá saindo e eu tenho um clube para você ir para fora. Eu tomei um susto, porque depois de 3 anos aquilo eu já não tava mais esperando, né? Mãe, ó, lembra daquela vez que o pastor falou isso? Falei, então, tá acontecendo isso e ela falou, Bianca, então eu acho que você não precisa pensar, é para você ir. E eu fui para a Itália. Fiquei 3 temporadas lá, mas fiquei em clubes menores, em clubes que até classificavam para os playoffs, mas era um clube com menos investimento. Eu aparecia, não aparecia. Então eu ficava um pouco assim, que eu falava, mãe, mas eu quero ganhar campeonato, eu quero alguma coisa aqui fora, eu não quero só jogar aqui para ficar aqui e tomando paulada, eu quero vencer, né, um campeonato. Dela, calma, Bianca, se for para acontecer, vai acontecer. E fiquei esses 3 anos, só que aí eu comecei a não me sentir muito bem, porque eu queria algo mais e eu não estava tendo. Foi quando eu também recebi uma proposta para voltar para o Brasil. Eu recebi uma ligação do time do Stein, e inclusive era o Coelho, né, que hoje é o treinador, ele me ligou e falou assim, Bianca, como é que você tá aí? Aí eu falei, cara, eu não tô muito legal. E ele falou assim, você não quer voltar? Falei, quero. Na hora eu, quero. Aí eu acho que até ele meio que assustou, né? Eu falei assim, então, Coelho, eu não tô, né? Expliquei a situação toda pra ele e tudo. Ele falou, então tá, então vamos alinhando isso. Aí a gente foi alinhando. Óbvio, terminei o que eu tinha aqui pra fazer, eu voltei pra Itália, terminei o restinho da temporada, né? Mas já voltei falando, ó, eu não vou renovar. Eu vou voltar, eu tô precisando. E aí eu voltei pro Brasil.
quando eu voltei pro Brasil, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim. Porque também era um projeto novo, era algo que estava me motivando, uma coisa nova. Era isso que eu estava precisando, precisava me motivar novamente. Precisava dar um up, assim, de competição mesmo. E eu falei, cara, então é isso mesmo que eu estou procurando. E realmente aconteceu. Eu fiquei 2021 e 2022, a gente fez anos excelentes, né, no Stein. Só que em 22, bom, de novo, uma outra ligação para mim. Bianca, você não quer voltar para a Itália? Eu falei, meu Deus, e agora? Só que foi diferente dessa vez, porque quando eu recebi a ligação, eu recebi de um clube que praticamente iria disputar um título, né? E aquilo me cutucou de novo, no sentido de, poxa, se você for, esse é um time que possivelmente tem grande chance de ser campeão italiano. E eu também tinha esse sonho, essa chaminha que ficou apagada e começou a reacender a partir daquela ligação. Eu fui de novo, então em final de 2022, eu saí do Stein e fui para a Itália. Fui fazer o restinho da temporada, né, porque na Europa é diferente. Fui fazer o restinho da temporada 22 lá e 23. Fomos campeãs italianas, fomos campeãs da Copa da Itália. E aquilo, sabe quando você tira um alívio, um peso assim, de falar assim, consegui. Foi uma grande emoção para mim na hora, porque eu falei assim, era o momento certo, na hora certa. Continuei mais uma temporada, nós fomos campeãs da Supercopa, fomos para uma Champions, ficamos em segundo, mas por um pouquinho não fomos campeãs também. Foi um dos melhores anos assim da minha carreira, foi onde eu consegui os 2 títulos de melhor do mundo, que foi 2 coisas que por um momento eu imaginei na minha vida, mas eu não imaginava tão rápido assim, e foi 2 anos consecutivos que foram bem especiais para mim. Mas eu voltei naquilo de novo de, putz, eu tô precisando voltar para minha família, porque aí minha mãe ter alguns problemas de saúde, né, começou a ter outros problemas pessoais, eu falei assim, agora tô na mesma situação que eu estava um pouquinho antes, porém eu estava num clube que me dava todo o suporte, questão do que eu queria, né, sobre vencer títulos, então isso me pesou, mas eu fui muito mais pro lado do caminho da minha família. Eu acabei falando assim, bom, então se for para eu voltar, que eu voltasse para o clube que eu estava, né? Então isso foi uma coisa que eu pensei e quando eu saí também já saí com portas abertas, né? Que se caso fosse eu deixei bem claro que eu gostaria de voltar. Então quando aconteceu isso, que foi meio que vamos colocar assim, foi acontecendo tudo meio rápido. Né, questão pessoal, algumas coisas pessoais, alguma coisa da minha família, que minha mãe começou a ficar mal, minha mãe tem alguns problemas de saúde, então foi juntando coisas e eu, né, decidi voltar de novo para o Brasil. E voltei para o Stein novamente. E por que assim que eu voltei para o Stein? Porque além da competição, que eu queria continuar ainda em alto nível, eu sabia que ali também era a possibilidade de eu continuar ganhando títulos, porque além da equipe ser muito bem estruturada, né, e muito profissional, eu já tinha passado, então eu já tinha um pouco da história, já carregava um pouco da história e sabia que eu poderia continuar a história ali. E estou até hoje, então assim, estou muito feliz. Não sei o que será, né? A gente para analisar idas e vindas, né? De Europa, Brasil. Mas hoje eu sou feliz, estou feliz aqui. Eu acho que eu tomei sempre as decisões certas. Assim, eu estava muito confiante, né? Porque eu já estava num ciclo, né, numa sequência de convocações e aquilo foi dando um pouco de calma para mim, né, um pouco de alívio, vamos colocar assim, mas óbvio que 100% não, porque a gente sabe que tem muita qualidade no Brasil e a gente sempre tem que estar, né, fazendo o nosso de cada dia ali para conseguir estar aqui. É um grupo muito seleto, são só 14 e olha quantas meninas ficaram de fora que teriam potencial enorme para estar aqui. Então, por mais que muitas pessoas falavam, Bianca, você já tá, eu falava, calma, eu não tô enquanto Saboia não falar meu nome.
E quando deu o horário, deu acho que uns 10 minutinhos antes, a gente, né, programou, vamos descer ali no hall do hotel e vamos assistir. E aí eu já deixei minha mãe, né, deixei toda a minha família ligada, mandei no grupo lá, eu falei assim, ó, tal hora vai sair a convocação, assistam aí que vai ser legal, né, e aqui esse gostinho, né, essa ansiedade. E quando aconteceu, óbvio, eu explodi de alegria. E no meu íntimo, no meu pessoal, eu sozinha chorei muito, porque é uma experiência diferente. Todas as convocações eu tenho emoção, mas essa foi, sem dúvida, a sensação mais indescritível que eu já tive. E depois escutar minha família, os áudios, minha mãe, todo mundo, aquilo foi muito especial. É óbvio que na hora que aconteceu já, né, meu celular já começou a bombar, né, minha família e amigos. A primeira, né, que nós fomos no torneio na Guatemala, a sensação de estar com as meninas, assim, de meninas que eu via jogar e admirava. Eu acho que depois a Copa América, então acho que foi 2019, então acho que é 19, 23 e 25. Então 2019, essa também foi especial. E eu acho que está sendo essa assim, eu posso elencar essas três, está sendo essa, assim, as mais especiais para mim, assim. Então, a gente está vivendo realmente essa Copa do Mundo como ela deve ser, não pensando lá na frente sem antes viver o hoje, né? Não pensando no futuro sem viver o nosso presente. Então, acho que daquilo que a gente está projetando, ela está indo para o caminho que a gente quer. Além da qualidade, que é muito grande aqui, qualidade técnica, cognitiva, as meninas têm uma facilidade de sair de certos momentos do jogo que é absurdo, assim. Eu acho que a alegria, sabe, a alegria e a leveza que o grupo tá. Eu acho que isso está fazendo grande diferença, assim, uma leveza que a gente sabe da nossa responsabilidade, mas a gente também deixa isso leve. A gente deixa uma responsabilidade tranquila para que a gente possa chegar lá, fazer a nossa parte da melhor maneira possível. É até um pouco fácil falar da Júlia, né? Às vezes a gente fica assim, é difícil falar de alguém. Eu acho que é fácil. Por quê? Porque eu também tenho essa admiração. Eu também tenho essa sensação de estar do lado de alguém que me faz crescer. E o trabalho com a Lê, a gente consegue juntar tudo isso, né? Tudo aquilo que eu tenho de melhor, tudo aquilo que ela tem de melhor, ele está conseguindo construir algo que a gente possa seguir junto, assim, no sentido de crescer, não só como atleta, né, como goleira, mas sim como pessoa mesmo. Pensar que a gente lutou muito e que outras gerações que não tiveram essa oportunidade lutou muito. E desfrutar, porque agora elas vão desfrutar de um cenário confortável, vamos colocar assim, que é a primeira Copa e a segunda, a terceira, a quarta, agora muitas virão e com certeza elas desfrutarão de momentos que a gente às vezes teve vai ter atleta que vai ter uma, vai ter atleta que vai ter duas, né, que estão aqui, vai ter atleta que vai ter 4, 5, mas eu acho que é desfrutar desse momento, desfrutar do que a gente está vivendo aqui pela luta, né, pela resiliência que a gente teve, e continuar lutando para que melhore ainda mais e saber que a gente pode sonhar, que com certeza a gente realiza.